Estamos de volta para continuar a nossa aula, uma super revisão aí para vocês, de uma matéria ou da matéria que tem mais incidência no exame de ordem. E nessa aula de hoje, de agora, nós vamos tratar dos institutos relativos à pena. Então nós vimos as espécies de penas, nós tratamos no cumprimento, lembrando que nós temos lá o regime fechado, o regime semiaberto, como que ele vai cumprir, né? Nunca se esqueçam dessas circunstâncias que são circunstâncias que a OAB sempre cobra do candidato, porque na prática, nós advogados trabalhamos com bastante incidência nesses temas, tá? Então, para nós, na prática, tem bastante validade. Professor, então nós vimos as espécies de pena, nós vimos como que ela vai ser fixada, quando que o juiz vai entender pela substituição, e nós falamos de multa também, nunca se esqueçam a diferença entre multa e prestação pecuniária. E agora nós vamos falar de institutos que estão atrelados à pena, tá? Então nós vamos dividir nas nossas aulas assim. Nessa aula nós vamos falar sobre os institutos que estão atrelados à pena, na nossa próxima aula nós vamos falar de concurso de crimes e na última aula do nosso encontro nós vamos falar sobre as causas extintivas da punibilidade, tá? Então essa é a regra. Professora, começando a falar sobre os institutos. Então nós vamos falar sobre os institutos relativos à pena. Institutos relativos à pena. Primeiro instituto que nós vamos falar vamos colocar aqui no quadro, detração. Então nós vamos falar de detração, nós vamos falar de remissão e nós vamos falar de progressão de regime, e livramento condicional, que são diferentes de saída temporária, permissão de saída. Nossa, professor, é muita saída para ser preso, né? Permissão de saída e indulto. Então, nós vamos falar dessas circunstâncias, tá? Primeira coisa, então, são institutos aqui relativos à pena, tá? Percebam que alguns institutos, eles estarão no Código Penal, mas outros nós vamos encontrar respaldo na Lei 7210 de 84. Então, presta atenção. Ora, eu vou falar do Código Penal, ora, eu vou falar da Lei 7210 de 84, tá? Então, começando aí. Quando a gente fala de detração, o artigo 42 do Código Penal, ele diz para nós que é possível que o sujeito, então nós vamos colocar até de vermelho, é possível que um sujeito que esteja no cumprimento da sua pena, ele tem alguns benefícios que serão formas de abater essa pena em razão de circunstâncias que ele venha a cumprir. Mas é possível também que, dentro de uma prisão provisória, o sujeito possa também abater a quantidade da sua pena em razão de ter ficado aí preso provisoriamente. Então, professora, o que é essa detração? A detração é um abatimento, é um cômputo, né? Então, ele vai contabilizar o tempo de prisão provisória. Então, ó, ele vai abater, ele vai contabilizar o tempo dessa prisão provisória do réu. Ah, professora, como assim? Nós temos lá as medidas cautelares, né? Vocês viram aí, viram em processo penal a questão das cautelares. E aí, ele está preso preventivamente, ele está preso temporariamente, né? Que são circunstâncias que atrelam preceitos cautelares. Esse tempo de prisão que ele fica preso, aguardando o Estado a dar para ele
uma condenação, uma absolvição, é o que a gente chama de detração penal. Então, por exemplo, vamos aqui fazer uma questão prática, ok? Vamos supor que ele ficou 4 anos, aliás, ele pegou uma pena de 4 anos e ficou 1 ano preso. Professora, vai abater esse 1 ano preso provisório? Vai, é o que a gente chama de detração. Então, vai ficar faltando para ele cumprir quantos anos? 3. Porque enquanto ele aguardava essa sentença, enquanto ele aguardava, ele já cumpriu. Agora, professora, essa questão da detração penal, ela vai abater para saber quanto tempo falta para ele cumprir. Cuidado com essas circunstâncias, porque nós temos aí, você vai anotar, eu vou colocar de preto mesmo. Nós temos aqui uma detração que ela está atrelada à pena, mas ela está lá no Código de Processo Penal. Que detração é essa? Ela está no 387, parágrafo 2º. Priscila, o que diz essa detração? Ela está dizendo o seguinte, o juiz, ele pode levar em consideração o tempo que o sujeito ficou preso provisoriamente, para definir o regime inicial. Ah, professora, então espera. Aqui é o juiz que está sentenciando. Então, o juiz, na hora que ele está sentenciando, ele pode, né, levar em consideração o tempo do preso provisório para definir o regime inicial. Agora, essa detração do 42, ela não vai definir regime, ela vai definir quanto tempo falta para ele cumprir. E aí, quem vai analisar isso é o juiz da execução. Tudo bem? Ah, professor, então aqui ele vê quanto falta. Aqui ele põe regime. Então, olha só. Vamos colocar que ele tenha lá 4 anos. Se ele tem 4 anos de pena, então eu tenho lá uma sentença. 4 anos. Ele pegou um regime, 4 anos, ele é primário, eu pego um regime o quê? Aberto. Então, vamos colocar aí o regime aberto, ó. 4 anos, regime aberto, certo? 4 anos, regime aberto. Professora, não, vamos fazer até diferente. Vamos pôr assim, ó, 4 anos e 3 meses. Deveria ser um regime semi-aberto, certo? Só que ele ficou 1 ano preso. Professora, aí ficam faltando 3 anos e 3 meses. Eu posso pedir para abater e pôr aberto? Pode, tá? Onde que eu encontro isso, professora? No artigo 387, lá no parágrafo 2º, tá? Eu vou apagar aqui pra gente não confundir. Isso é detração. Então, a detração, eu vou abater a prisão provisória para contabilizar o quanto falta da sua pena que foi exarada. Lembrando que, gravem bem isso, é possível que o juiz, na hora que ele está sentenciando, ele também faça isso para analisar o regime inicial a ser cumprido pelo preso, tá? Então, primeira situação nós já fechamos, né, que é tratar aqui da detração. Eu vou apagar só porque a gente vai precisar falar de outras coisinhas para não confundir vocês, mas vocês já anotaram aí, né? Porque quem quer passar na OAB tem que ter caderno, tem que anotar, tem que olhar os artigos que nós estamos citando, porque senão não consegue ter aí um êxito, né? Então não é só ouvir, tem que escrever, tem que ver também, tá? Então nós concluímos a questão da detração. Professor, e a remissão? A remissão, você vai anotar aí. Não, vamos deixar os fundamentos bonitinho para ficar um quadrinho bonitinho. A remissão, ela tem fundamento no artigo 126 da Lei 7210 de 84, tá? Então, a remissão, ela tem fundamento na Lei 7.210 de 84, que é a Lei das Execuções Penais. Professor, o que é a remissão? A remissão é um perdãozinho, é um benefício, é um instituto que vai dar para o preso a possibilidade dele remir, dele ser perdoado na sua pena quando ele estudar ou quando ele trabalhar, tá? Então, a remissão ela pode se dar pelo estudo ou pelo trabalho. Pelo estudo, a lei fala que ele vai ter que estudar 12 horas, então a cada 12 horas
de estudo, ele vai abater um dia de pena. Então, a cada 12 horas de estudo, ele abate, então, um dia de pena, tá? Pelo estudo, e cuidado que ele não pode estudar 12 horas, então, ele não pode fazer assim, ó, vou estudar todo dia 12 horas, uma vez por semana 12 horas, ele não pode, porque a lei fala que não pode ser aí mais que 4 horas diárias, tá? Então, ele tem que ao menos dar 3 dias, tudo bem? Professor, ele vai estudar e este benefício, ele vai se dar no regime fechado, semiaberto e aberto, tá? Agora, professora, e a remissão pelo trabalho? Então, vamos por aqui, ó, pelo trabalho. Ele vai trabalhar 3 dias, então a cada 3 dias, vamos por aqui, 3 dias trabalhados, ele abate um dia de pena. Então, a cada 3 dias trabalhados, ele vai abater um de pena. Lembrando que este benefício só pode se dar no regime semiaberto e regime aberto, tá? Então, ele só pode fazer aí regime semiaberto e regime aberto, lembrando que eles são, se assim puderem, eles são compatíveis, tá? Então, se o sujeito estiver no regime semiaberto, ele pode estudar e trabalhar, tá? Agora, para remir. Agora, tem que tomar cuidado, por quê? Porque, aliás, vamos colocar até certo aqui, ó, arruma essa tabela. Peraí, vamos pôr bonitinho, é fechado e semiaberto, aberto não. Professora, então se ele estiver no fechado ou no semiaberto, ele pode trabalhar e abater? Pode. O que tem que tomar cuidado aqui, ó? No regime aberto, o preso tem obrigação de trabalhar. O trabalho no regime aberto é uma das questões que fará com que ele fique nesse regime. Então, a lei diz que a remissão pelo trabalho, ela não vai acontecer, tá? Então, professor, então se ele estiver no regime fechado e no semiaberto, ele pode somar aqui as penas? Pode, ó, presta atenção. Vamos supor que ele, né, então, ó, vamos supor que ele esteja no regime semiaberto. Então, vamos supor que ele esteja no regime semiaberto. Então, ele está lá no regime semiaberto e ele quer trabalhar. Então, ele quer trabalhar e estudar durante o dia. Então, ele quer trabalhar e estudar. Ah, professora, tem como? Tem. Veja só que se ele consegue um trabalho de 6 horas, ele consegue estudar e trabalhar. Né? É possível, isso é compatível. Se isso acontecer, a lei fala que ele vai remir 2 dias. Porque é possível acumular ou ter acumulação. Por quê? Eu posso ter um dia pelo estudo e um pelo trabalho, de modo que ele vai ter a remissão em 2 dias, tá? Então, isso é importante que vocês saibam. Professora, beleza. Então, a gente viu que remissão, ele vai ter que fazer por onde, né? Para que ele tenha aí a questão ligada ao abatimento. Perfeito. Vamos, então, falar disso aqui, que esse tema é muito importante, que é a relação à progressão de regime e o livramento condicional, ok? Então, nós já fechamos a questão da remissão. Vamos falar, então, da progressão de regime e também do livramento condicional, tá? Priscila, progressão de regime e livramento condicional. Progressão de regime, onde está o fundamento da... Ah, a gente combinou que vai pôr de preto, né? Então, vamos colocar aqui. Onde está a progressão de regime, professora? O artigo 112 da Lei 7210 de 84 diz para nós a respeito da progressão de regime. Agora, o livramento condicional, ele está tipificado no artigo 83 do Código Penal e no artigo 131 e seguintes da Lei 7210 de 84. Priscila, quando ele vai progredir, quando ele vai livrar, tá? Então, aí tem 2 circunstâncias. Progressão de regime, ele vai sair, ó. Ele tem fechado, semiaberto e aberto. Então, ele sai de um regime e vai para outro. Então, presta atenção, ó. Na progressão de regime, ele está em um regime. Então, ó, ele está em um regime e vai para outro. Cuidado, porque no livramento condicional, ele estará em um regime e ele vai diretamente para a rua,
tá? Então, quando eu entendo isso, eu já parto do pressuposto que eu tenho que saber que no livramento ele vai ter que cumprir muito mais penas, tá? Por que isso? Olha só. Na progressão, então nós vamos colocar aqui requisitos. Requisitos. Objetivos e subjetivos. Priscila, qual é o requisito objetivo da progressão de regime? Ele vai ter que cumprir 1/6 da pena, tá? Professor, ele vai ter que cumprir 1/6 da pena e vai ter que ter bom comportamento carcerário, que será testado pelo diretor do presídio. Ponto. Ah, professor, e se for hediondo, né? Se for hediondo, ele pode progredir? Pode. Se for hediondo, ele vai progredir com 2/5 e 3/5. 2/5 se ele for primário e 3/5 se ele for reincidente, tá? Então é importante vocês saibam aí. Agora, professora, no livramento condicional? No livramento condicional, ele também vai ter requisito objetivo e subjetivo. Subjetivo, ele tem que ter bom comportamento e reparar o dano. Se ele não repara o dano, ele tem que comprovar o porquê que ele não está conseguindo fazê-lo, tá? Então, o porquê que ele não consegue fazê-lo. Professor, então ele reparou o dano e qual que é o requisito objetivo? Ele vai ter que cumprir pena também, concordam com isso? E aí a lei fala assim, ó, ele vai ter que cumprir mais de 1/3 e mais da metade para os crimes comuns. Agora, se for hediondo, ele vai ter que cumprir mais de 2/3 se ele for primário e se ele for reincidente específico, não há se falar em livramento, tá? Professora, para a gente fechar a nossa aula de hoje com mais alguns institutos aí importantes relacionados aos institutos relativos à pena, 3 coisinhas importantes. Saída temporária. A saída temporária é um direito que o preso tem, que está lá no artigo 122 da ALEP, né? Então, esses institutos aqui são institutos que estão na Lei de Execução Penal, na 7210 de 84, são institutos que nós temos, então, de benefício, né? De benefício. O indulto, por exemplo, é um instituto tão benéfico que vai extinguir a punibilidade do sujeito, tá? Então, algumas orientações. Professora, saída temporária. O preso tem direito a uma saída temporária que ela poderá ser prorrogada mais 4 vezes. Então, ele tem 5 saídas temporárias. Então, ele tem, no ano, o Estado entende por bem que alguns momentos ele vai estar se familiarizando, né? Porque é o preceito ressocializador. Então, ele coloca assim, ó, e é estadual. Dia das Mães, Dia dos Pais, finados, festividades natalinas, Dia das Crianças, né? Que são datas em que ele poderá, se ele estiver em regime semiaberto, então se ele estiver em regime semiaberto, ele poderá colocar aqui, né? Ele poderá sair no prazo aí de 5 a 7 dias, todas essas datas para poder, então, ficar com a sua família, tá? Então, ele deve falar onde que ele vai ser encontrado. E por que é temporária? Porque ele está em regime semiaberto, já cumpriu 1/6 da sua pena, e aí o que acontece com ele? Ele pode sair e voltar para o estabelecimento prisional, tá? Já a permissão de saída, que está nos 120 seguintes, lá da LEP, essa permissão de saída, ela diz o seguinte, olha, determinadas circunstâncias, por exemplo, ele está com uma doença grave que não consegue ser tratado no estabelecimento. Então, o diretor do presídio permite que ele saia, né, de alguma forma, para poder ter o atendimento, ou também quando os seus familiares, seus ascendentes, seus descendentes, seus irmãos venham a falecer, né? Essas são as possibilidades dele ter aí uma permissão de saída que é dada pelo diretor do presídio, mas ele deve retornar assim que essa circunstância que o permitiu sair se encerre, tá? Se finde. E por fim, para a gente fechar a nossa aula de hoje, o indulto, né? Priscila, o que é o indulto? O indulto, grava bem, ele vai sair para sempre, né? Porque muitas vezes as pessoas perguntam, professora, ele saiu, né? Ele pegou saída temporária de Natal e não voltou. Cuidado que saída temporária ele deve retornar. Agora, indulto é perdão.
Indulto é causa extintiva de punibilidade. Se é causa extintiva de punibilidade, o sujeito não vai voltar. Tudo bem? Então, o indulto ele é uma causa extintiva da punibilidade porque o Estado vai, anualmente, fazer com que alguns crimes comportem o perdão dado pelo presidente da República. E, geralmente, o indulto ele acontece quase que sempre perto das festividades natalinas. Então as pessoas falam assim, muitas vezes, né, as pessoas, e até a gente mesmo que está estudando, a gente fala assim, ele teve indulto natalino e não voltou. Se ele teve indulto, ele não vai voltar mesmo, porque você vai anotar aí, ó, o indulto, ele é causa extintiva da punibilidade, que está lá no rol do artigo 107 do Código Penal, tá? Então, ele sai para sempre, porque o indulto é um perdão. Agora, a permissão de saída tá no 120 da LEP. Ele sai também, volta. E na temporária, que é no 122 seguintes, ele também sai e deve retornar, porque na saída temporária o Estado entende que em razão dele já estar dentro de um regime semiaberto, ele então possa se familiarizar, né, se ressocializar, e isso se dará certamente, na maioria das vezes, em datas que sejam comemorativas, porque ele estará com mais pessoas da sua família para poder então se ressocializar. Perfeito? Então, nós fechamos a aula dos institutos relativos à pena e nós vamos falar agora a respeito de mais coisas que estão atreladas às penas para a gente fechar a nossa parte geral de direito penal, perfeito? Eu espero vocês. Até já!